Começou mais um vídeo aqui no canal aí. Certo com o trigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje, cara, eu quero começar a semana bem, quero começar a semana legal, essa semana chuvosa, não é, cara? Que choveu o fim de semana todo, não é, mano? Eu quero começar a semana bem. E qual a melhor maneira de você começar a semana bem? Reagindo a um grande gênio, André Guedes, que fez um vídeo lá. Deus castiga Lula. Rapaz, quem me conhece sabe que eu gosto de reagir ao André Guedes para poder comentar o assunto da paródia, porque o Lula foi lá e falou a besteira falando que Jesus era comunista. E nós vamos estar reagindo aqui. Claro que antes disso eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir este vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, vamos estar preparando tudo aqui. Não repare muito a iluminação, porque eu uso a luz ambiente e você sabe que esse final de semana choveu mais do que o dilúvio, né, cara? Então, tudo preparado? Vamos estar reagindo ao vídeo aqui em 1, 2, 3 e... Play! E ninguém foi mais comunista que Jesus Cristo. Lula, Companheiro Deus? você é um herege. Obrigado, companheiro Deus. Eu me esforço. Ser herege é uma coisa ruim, Lula. Então é o Bozo que é isso daí. E você também. Também, mas não vem ao caso. Eu quero saber que história é essa de dizer por aí que meu filho é comunista, Lula. Ué, mas como assim ele não é, companheiro Deus? Olha aqui, Lula, meu filho deixou bem claro que não quer se meter com política quando disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você não leu a Bíblia? Deixa pra lá, esqueci. Mas não, Lula, meu filho não está conectado a nenhuma ideologia, portanto não é comunista. Mas ele fala pra dar aos pobres, não tô entendendo. Mas não pra dar pro Estado que vai dar pros pobres. Você não tá vendo, mas eu tô fazendo aspas com a mão. Mas ele salvou a prostituta de ser apredejada. Mas também disse a ela: vá e não peques mais. Mas Jesus detestava os ricos burgueses da época. Não, o que meu filho detestava era o apego exagerado e a idolatria ao dinheiro. Mas ele tinha seguidores ricos, como José de Arimateia, por exemplo. O rei Davi e o rei Salomão também eram ricos e prósperos e foram grandes homens. Mas e quando ele distribuiu o pão e peixe pros pobres? E aí? Por livre e espontânea vontade, não pela força de imposição do Estado. Mas ele também queria uma sociedade mais justa. Mas não por meio de uma mudança do sistema político ou econômico. Afinal, meu reino não é o reino terrestre. A mudança é interior. Meu filho falou isso 1000 vezes, mas vocês fingem que não ouvem. Mas o senhor não veio com essa não porque ele queria igualdade igualzinho um comunista. Mas nunca uma igualdade imposta por César ou por governos. Eu não sei qual é a dificuldade de entender isso. Mas e a meritocracia? Teu filho vivia igual um riponga e não ligava pra essas coisas. Diversas parábolas do meu filho são fundamentadas na ideia de mérito e responsabilidade individual, como a parábola dos talentos, do semeador, dos 2 filhos, etc. Vai ler a Bíblia! Ele não sabe ler. Mas tem a versão do Cid Moreira que você pode ouvir. Sei não, eu tô achando isso aí um papo meio de fascista. Lula, olha como fala do meu filho. Que nada, ele não vai me castigar. Se Jesus for bom vai socialista, sim, lê o todo mundo Apocalipse. tá salvo, até eu, independente de merecer ou não. Mas não esqueça que ele também disse que toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Companheiro, ainda bem que como um bom socialista, eu sou uma boa árvore que dá bons frutos. Não Me é, deu não. calorão agora, que coisa estranha. Aliás, Lula, eu tenho uma notícia pra te dar. Que eu sou a alma mais honesta do Brasil. Não. Você também não é socialista. Eu? Mas como assim? Sim, você tem muito dinheiro, usufrui do bom e do melhor, diz que ajuda os pobres, mas arrocha eles com taxas de deixar Mateus, o cobrador de impostos, com vergonha, anda com bilionários, fala em igualdade, mas os banqueiros estão cada vez mais ricos e felizes com seu governo, e quando quer se internar, vai pro SUS dividir o leito com os humildes? Não, vai pro Sírio Libanês. Ele não é socialista. Eu vou lhe dizer uma coisa. Tô Eu chocado, tô sou pasmada. Minha mãe... Não, isso não cola comigo. Como assim, companheiro Deus? Quer que o Bozo volte? Aliás, que mal lhe pergunte, se comunista não acredita em Jesus, por que raios vocês estão tão preocupados em convencer todo mundo que meu filho é comunista? Boa pergunta. Pô, companheiro Deus, o senhor que deveria saber responder esses grandes mistérios da humanidade, não eu! É uma pergunta retórica. Mas resumindo, meu filho não é comunista. Ele veio anunciar um reino que não é daqui, que é totalmente ao contrário do que comunista quer, que é um paraíso na Terra. Peraí, companheiro Deus, Chamado agora que eu me Cuba. toquei, se eu tô falando com você, significa que eu tô morto? Deus! Loli! Deus! Loli! Era só um sonho. Loli, acorda!
Acorda, Luli! Ai, caralho, fui pro inferno. Tô vendo o capiroto. Como é que é, Luli? Janja, desculpa, minha querida. Foi só um sonho ruim. Desculpa nada. Levanta o rabo da cama e vai tomar banho que hoje temos palestra na ONG dos Gagos Pardos Cadeirantes com Dislexia. Vai, tô te esperando no carro, anda! Agora eu entendi tudo, Deus. Você não me levou só pra me castigar. Falar essa palavra. Gato com direitoxia. Eu não sei o que é isso. Não sei. Depois eu tento ver o que é essa parte. Esquece, entendeu? Foi um bom react, né, cara? Gostei aqui do vídeo, né? Cachorro ficou latindo durante o react, espero que tu não atrapalhe na hora do vídeo, né? Mas é engraçado, né, cara? Uma coisa que foi interessante, Jesus não existe, mas todo mundo quer falar que ele foi comunista, né? Que é interessante, né, cara? Porque, primeiro, Karl Marx foi lá e falou, ó, a religião é o ópio do povo. Depois alguém falou, Deus está morto. Depois os ateus falaram, Deus não existe. Depois falaram, Deus não existe, mas Jesus não existe também. Depois falaram, não, Jesus existe, mas ele foi apenas um homem, não é? E agora o que? Não, Jesus existe, mas ele era comunista. Decidam-se, Deus existe ou Deus não existe? Vocês são ateus, vocês são o quê? O cambada de esquerdalha, entendeu? Decidam-se logo, não é, cara? Mas é verdade, cara, é verdade. Nos últimos anos sempre tem alguém falando que Jesus era socialista. Eu mesmo, cara, quando eu tava na faculdade lá do CEDERJ, cara, fazendo história, a minha professora veio falar, não, porque Jesus era socialista, porque, mano, começou uma discussão entre eu e ela dentro da sala de aula, essa mulher me odeia até hoje. Eu nem mais estou na faculdade, até hoje ela me odeia. Então, cara... Mas é verdade, cara, eles falam que, não, porque religião é uma ideologia. Não, religião, primeiro, religião e ideologia são coisas diferentes, tá? Ideologia vem de ideia, é uma coisa humana, prega o culto humano, o governo do homem, coisa ligada a essa terra. Religião não, religião independente se é cristianismo, islã, judaísmo, budismo, qualquer outra coisa, religião é uma coisa transcendental, é uma coisa que não está nessa terra. Já começa por aí. Mas Jesus era comunista porque ele chegava perto dos pobres. Mas ele também chegava perto dos ricos, como José da Arimateia, como foi citado aqui, que era um homem rico, da qual tem até profecias falando que Jesus seria sepultado no túmulo de um homem rico, que era José de Arimateia. Nicodemos, que era um homem de posição, tá entendendo? Nicodemos, entendeu? Quem mais? Os romanos, os centuriões. Centurião, para quem não sabe, era um cargo do exército romano de respeito. E a Bíblia fala que um centurião chegava a Jesus por causa do servo dele. Olha só, quantas pessoas de posse e de riqueza. Mas Jesus falou para dar aos pobres. Falou lá vai, vende tudo que tem e dê aos pobres. Primeiro, vamos deixar uma coisa clara. Lá em Atos, quando os convertidos vendiam tudo que tinham e davam aos pobres, né? Não era uma imposição da igreja, não era uma imposição da fé. Fazia isso quem queria, entendeu? Estuda um pouquinho a passagem de Ananias e Safira que você vai entender sobre isso, né? E outra, a única vez que Jesus falou para o rico vender tudo que tinha, dar aos pobres seguir, foi no caso do jovem rico. Mas isso era uma ordenança especificamente para ele, porque ele disse que, porque Jesus falou, você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, honrará pai e mãe. O jovem rico falou, mestre, tudo isso eu tenho visto desde o meu nascimento, desde que eu era criança. Aí Jesus falou, se querem ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, depois me siga. E o jovem rico foi embora. Ou seja, foi a única vez que Jesus falou isso, e para o jovem rico, por quê? Porque ele dizia que via todos os mandamentos, mas o principal mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele não cumpriu. Olha só. E nota, isso não foi bem uma ordenança, foi um conselho. Ele falou, sim, quer ser perfeito. Porque se ele podia não querer vender e continuar seguindo Jesus, e mais à frente ele decidia. Olha só como muita gente interpreta errado a Bíblia, né? Mas mesmo assim Jesus era socialista. Aí eu te pergunto,
O que o socialismo prega? Uma derrubada de poder, uma mudança de sistema. Vão destruir o sistema político atual e substituí-lo por outro. Jesus fez isso? Não. Jesus chegou e falou, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Né? O que um comunista mais quer? Um golpe de Estado. Entendeu? Quando quiseram fazer Jesus rei, porque Jesus multiplicava pão e peixes, né? Não, porque Jesus foi lá e alimentou com 5 pães e 2 peixinhos, né? Deus com pães e peixes, né? Jesus multiplicou o pão e peixe para alimentar o pobre. Por quê? Porque Jesus queria fazer isso um Bolsa Família? Não, apoia a mim para o golpe de Estado que não vai faltar comida para fazer. Não, Jesus fez isso primeiro para mostrar o seu poder, seus milagres, e porque o pessoal estava com fome, né? Você não vê Jesus fazendo isso o tempo todo. Só 2 vezes que ele multiplicou pão e peixe. Mas aí quando quiseram fazer Jesus rei, né, por causa disso, o que Jesus fez? Ah, não, eu vou aproveitar, vou tirar Herodes do trono, vou estabelecer meu reino e vou fazer uma revolução contra Roma. Não, Jesus foi embora. Jesus foi embora e depois de caminhar sobre o mar, voltou e deu a lição acerca do pão do céu, dizendo, eu sou o pão que desceu do céu, o pão da vida. Né? Para deixar bem claro, eu não quero ser rei, o meu reino não é desta terra. Né? E você vê isso em vários momentos. Jesus nunca veio para fazer um reino temporal da terra. Ele veio para falar do reino do céu, do reino vindouro. Não é? Mas parece que ninguém quer entender isso. Não é? Parece que ninguém quer entender. Se Jesus realmente tivesse um pingo de socialismo, um pingo de comunismo, Jesus teria realmente tentado um golpe de Estado. Porque Jesus, entendeu? Jesus tinha poder para tomar o poder não só da Judéia, mas de todo mundo na marra, se ele quisesse. Lembra que há poucos dias atrás, lá dos Estados Unidos, teve o furacão Milton, de categoria 6, que fez um estrago lá da Flórida. Já foi registrado como a maior tempestade da história. E quando você vai lá, você vê Jesus dando ordens, né, para tempestade, para acalmar a tempestade, né? Cara, Jesus tem o poder da tempestade do X-Men, velho. Imagina esse poder todo para derrotar exércitos, né? Fora que ele podia invocar 12 legiões de anjos. Jesus, se quisesse, ele se tornaria o rei das nações na marra, se ele quisesse. Mas ele não veio para isso. Entendeu? Jesus veio pregar a igualdade e o amor, ele não veio para uma guerra de classes, né? Ele não veio para, vamos colocar uma briga aqui entre os ricos e pobres, não, ele atendia a todos. Aquele que vier a mim, não lançarei fora, independente, se é rico ou pobre, independente se era de Israel ou não, né? Porque no fundo, o evangelho de Cristo é para todos, não é para todos, é para todos. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e que olham para a cruz de Cristo e aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador de suas vidas. Mas, infelizmente, o comunista quer ser senhor de si mesmo e quer sempre distorcer a verdade a seu mero favor, enquanto que Jesus deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E mais uma coisa, Jesus não era vitimista. Jesus não chegava falando, acontece que minha mãe era pobre, minha mãe era pobre, minha mãe era analfabeta, meu pai era carpinteiro e meus irmãos não gostavam de mim. Não, Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ele já bem claro, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Jesus sempre deixou claro isso, né? Mas como eu falei, eles não prestam atenção nisso. Bem, o vídeo já está em 13 minutos. Comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja abençoando vocês grandemente nesse dia de hoje. Uma boa semana para vocês que começam. Comenta, compartilha, ajuda a crescer esse vídeo. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Fica na paz. Até tchau. Boa sorte do Apocalipse, porque Jesus está voltando. Fui! Bom, equipe, mais uma segunda-feira, semana começando. Vamos orar pelo nosso time? Então,
Senhor, que o Senhor elimine toda a preguiça da nossa equipe, que isso não aconteça, que vá embora toda a fofoca, todo o recalque, que ninguém essa semana seja puxa-saco, aquela procrastinação, que ela não esteja presente no nosso time, que você não permita aquela enrolação de mais de 20 minutos na área de fumante. E por fim, que durante essa semana ninguém atrase, tá bom? Amém.